Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais uma review de Fruits Basket. Dessa vez nós vamos conversar sobre o episódio 2. Mas antes de começar eu vou dar um pequeno recado para vocês podem perceber, o áudio está um pouquinho diferente. E isso aconteceu porque a gente está sem bateria para o microfone de lapela e a gente não sabe quando que essa bateria vai surgir, a gente espera que rápido, né? Mas com o Covid-19 a gente sabe que as coisas ficaram um pouco mais complicadas, então eu peço a compreensão de todos. Falando sobre o episódio, ele retratou, assim, coisas que estão presentes no nosso dia a dia, principalmente de adolescentes, no caso dos adolescentes lá fora, né? Porque aqui a cobrança não é tão grande, mas a gente sabe que lá, quando eles estão no colegial, já começa aquela coisa de ficar perguntando o que eles vão ser quando crescer, o que eles vão fazer depois da escola, se vão trabalhar, se vão estudar, se vão ir para uma faculdade, se vão fazer alguma coisa aleatória, se vão viajar. E aí os professores já passaram aquele famoso formulário para eles preencherem, e aí todo mundo ficou naquela coisa, né? A Toru falando que ela quer trabalhar, porque ela não quer ficar dependendo de ninguém, ela quer ajudar, ela quer ser independente. Então ela fala que ela quer sair da escola e arrumar um emprego, como se isso fosse fácil, né? Mas tudo bem. Lá deve ser, aqui a gente sabe como que o negócio é bem, bem difícil. A Uotani, inclusive, ela comenta que ela tá trabalhando de meio período, tá fazendo um trabalho de meio período e conheceu uma pessoa muito estranha, assim, uma pessoa muito diferente, que lembra um pouco a Toru e já deixou, assim, uma coisa assim no ar. Quem será essa pessoa que a Uotani conheceu? E aí, a Uotani, depois disso, ela ainda fala assim, não, Toru, você não vai trabalhar, você nunca pensou, por exemplo, em se casar? Assim, tipo, como se fosse assim, né? A pessoa se casa, né? A mulher casa e não precisa mais se preocupar com nada. Só que, não sei se foi com essa intuição que ela falou isso, mas ela já jogou pros dois, assim, ó, tipo, com um desses dois aí, ó, com o Yuki ou com o Kyo, aí a gente vê que o Yuki fica, tipo, não tô entendendo porque você falou isso, e o Kyo morre de vergonha, né, a gente vê que ele fica todo envergonhado. Por que você tá falando isso? Você tá ficando maluca? De onde você tirou essa ideia? E aí a Toru, ela fala, se eu for casar, eu posso até casar, né? Mas assim, é um pouco mais pra frente, assim, quando eu ficar um pouco mais velha, primeiro eu quero trabalhar e ser independente. Tá certa, certíssimo. Aí o episódio ele continuou com o Kyo, que foi visitar o seu mestre, e o mestre dele pediu pra que ele levasse a Toru pra ir junto com ele, né? Pra que ele pudesse conhecê-la um pouco melhor, pra que eles pudessem almoçar e conversar um pouco, pra ele conhecê-la melhor, porque ele quer saber como que é a menina que finalmente conseguiu arrancar aquele peso que o Kyo carregava nas costas. Ele queria saber da Toru, assim, ele queria conhecer a Toru. E aí ele ia preparar um almoço, e quando eles chegaram na casa do mestre, a Toru, sentindo o cheiro de queimado, já imaginou, né, que o mestre não cozinhava bolhufas de nada, que quando o Kyo morava com ele, quem acabava cozinhando era o Kyo, que a gente sabe que o Kyo cozinha muito bem, e o mestre tava queimando tudo, queimando os peixes, queimando a comida toda lá, né, e aí a Toru falou, não, eu acho que é melhor eu fazer a comida, né, e vocês ficam aí conversando. E aí ela foi pra cozinha, e eles ficaram conversando, o mestre inclusive ficou pensando, né, em como que o Kyo tava mudado, como que ele tava mais dócil, como que ele tava assim, tipo, ele tava um adolescente comum, assim, não era aquele adolescente problemático que ele costumava ser, porque antigamente ele mal sorria, ele achava que ele tinha que morrer, que tudo era culpa dele, sabe? Ele tinha aquele peso nos ombros, e ele viu que depois que ele conheceu a Toru, ele começou a ficar uma pessoa mais leve, ele começou a compartilhar de sentimentos com outras pessoas e não só com ele. Só que aí, no meio da conversa, ele pega e recebe um telefonema do pai do Kyo, pedindo para que ele fosse lá, na residência, que ele queria conversar com ele, e aí ele deixou a Toru e o Kyo lá fazendo o almoço. Chegando lá na casa do Kyo, eles estavam conversando, estavam discutindo. O pai do Kyo parecia totalmente transtornado, porque aparentemente o Kyo matou a mãe. Ele fala que ele matou a mãe, e o que deu a entender foi que ela se suicidou por ter dado a luz ao gato. Então ele fala que a culpa é do Kyo por ter nascido gato, sendo que o menino não pediu pra nascer gato. Então ele não pediu pra ter essa maldição. Então ele atribui toda a culpa no menino e fala assim que é bom que ele tá aproveitando agora, porque quando ele sair da escola ele vai ser trancado e vai ficar lá até morrer igual o seu avô. Porque você tinha um avô que também era amaldiçoado pelo gato, você de todas as pessoas deveria entender a posição, né? Deveria entender que o gato tem que ficar confinado, porque o gato ele é o mais amaldiçoado de todos os bichos lá, né? Ele é o mais filha da puta, ele é o mais, sabe, tipo, como se fosse culpa dele. E aí o Kazuma falou que não. Ele falou assim, olha, enquanto ele continuar crescendo como pessoa, eu vi como ele mudou. Você tá parecendo ele antigamente, porque o Kyo, ele achava que tudo era culpa dele, que ele tinha que morrer mesmo. E aí o pai dele tá achando, assim, o pai dele tá transtornado, achando que o menino tem que morrer pra, de alguma forma, espiar os pecados. Não sei, ele
acha que a culpa é toda dele, não se atribuiu a culpa, ele abandonou o menino. E aí o Kazuma fala pra ele, você tá igualzinho ele antes, só que agora ele mudou, ele é uma pessoa totalmente diferente. E enquanto ele estiver disposto a mudar, eu vou protegê-lo com a minha vida, porque é isso que os pais fazem, né? Então ele pegou e falou, eu não vou, de nenhuma maneira eu vou concordar com o confinamento dele, eu vou lutar até o final para que isso não aconteça. E a gente já viu que o Kyo, ele é como se fosse uma regra. Ele vai pra escola, ele estuda até quando ele consegue, e aí depois eles pegam ele e confinam ele naquela casinha lá e deixam ele pra morrer lá, até quando ele aguentar. E isso é uma maldade muito grande, porque aparentemente o Akito, né? Akito, ele não dá muitas opções, assim, para os animais, né, para essas pessoas que fazem parte do Zodíaco terem suas próprias vidas. Ela quer confiná-los e, assim, aquilo é como se fosse uma regra para ela. O gato precisa ser confinado, ele precisa morrer. Ele nasceu gato, o destino dele é esse. Só que a gente sabe que não, né, gente? Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer. Aí, com isso, ele volta pra casa. A Toru já terminou de fazer o almoço. Eles fizeram curry, eu acho. Aí eles começam a conversarem. A gente, inclusive, conhece uma pessoa que trabalha com o Kazuma, que é tipo como se fosse um secretário, e um novo discípulo dele que fica tomando conta da casa, lá das coisas com ele. E aí ele fala que conheceu o Kyo criança, que o Kyo tinha medo de uma mancha na parede. Não é bem uma mancha, sabe aqueles nós de árvore, da madeira da árvore, que acaba ficando em alguns móveis de madeira. Ele tinha medo porque ele enxergava um rosto naquele móvel e ele ficava chorando que ele tinha medo. E o Kazuma sempre estava lá com ele, falando que quando ele crescesse que ele ia passar, que os medos dele iam embora, que ele ia amadurecer e que ele não ia precisar mais se preocupar. E aí a Toru, inclusive, ela olha e fala, nossa, é mesmo uma cara bem estranha, né? Um rosto bem esquisito, e eles acabam se aproximando e fica naquele clima legalzinho. Aí eles vão pra casa. Aí a Toru, ela foi trabalhar, né? Ela foi pro trabalho de meio período dela, encontrou o Momiji lá, e o Momiji também falou que as professoras dela, porque não parece, mas o Momiji também tá no colegial, então os professores também falaram pra ele, né, deram aquele formulário pra ele preencher sobre o que ele queria fazer quando ele saísse da escola, e ele preencheu. Ele falou assim, eu sei que vai ser muito difícil pra mim conseguir fazer o que eu quero, mas eu vou tentar mesmo assim. E aí ela comenta com o Yuki, que também foi buscar ela, né? Porque como sempre, o Yuki sempre vai buscar a Toru no serviço. Ela fala que o Momiji falou sobre o que ele queria ser, sobre ele querer ser alguma coisa depois que ele sair da escola, só que ele não comentou o que ele queria ser. Só que ela falou assim que achava importante eles pensarem no futuro. E aí o Yuki falou, será que é mesmo tão importante a gente vai ter um futuro depois de sair da escola? Será que o que o futuro nos reserva? A gente vai conseguir ser alguém nessa vida? E aí ela vai pra casa, aí ela encontra o Kyo, que o Kyo não tava conseguindo dormir, aí ele pegou e foi fazer soba, que ele tava com fome. E aí eles preparam o soba juntos, aí ela começa a conversar com ele, e aí ele fala que também tá preocupado com essa coisa, né? Ele fala assim, nossa, a professora deu formulário, mas será que a gente vai conseguir ser alguém nessa vida depois que sair da escola? Será que eu vou conseguir ser uma pessoa fora, assim, um cidadão normal dessa sociedade? Porque ele sabe que ele, como espírito do gato, ele sabe desse confinamento, ele sabe que chega uma certa idade da vida que eles são confinados e eles ficam lá até morrer. Então ele fala, será que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Será que eu vou conseguir ser alguma coisa? E a Toru, ela fica só olhando aquilo dele falando, né? Ele falou assim, você não pensa, assim, você acha que você vai conseguir tão facilmente trabalhar e fazer aquilo que você quer? E ela fica, tipo, ela para e ela começa a chorar, porque ela é aquela menina que ela não gosta de dar trabalho pra ninguém, ela gosta de ficar com tudo pra ela não gosta que as pessoas se preocupem com ela. Só que ela começa a chorar porque ela fala assim, eu fico sempre pensando nessa coisa, assim, eu evito ficar pensando em coisas negativas, eu evito ficar pensando, eu falei que eu quero trabalhar, então eu sei que talvez não seja fácil pra mim trabalhar, eu sei que talvez eu possa não arrumar um emprego, talvez eu fique, tipo, mas assim, vai chegar uma hora que eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que ir embora dessa casa, e aí como que vai ser a minha vida daí pra frente? Aí ela fala, por que você fica perguntando isso? Eu evito ficar pensando em coisas ruins, porque senão eu começo a chorar e eu fico fraca e eu não quero que vocês me vejam assim. E ela começa a chorar, porque ela simplesmente desabou, porque ela
tava tentando segurar ela. Ela sempre se mostra uma pessoa forte porque ela sabe dos problemas deles. E ela não quer mostrar que ela também tem problemas. Então, ela fica segurando, ela fica escondendo tudo que ela tá sentindo, tudo que ela tá pensando. Sempre atrás daquele sorriso que ela mostra pra ele. Só que a gente sabe que a Toru também sofre. E aí ela começa a chorar. E ele fala, então se você tá com todos esses pensamentos, você pode falar com as pessoas. Você pode contar pra mim o que você tá pensando. Você pode chorar, você pode desabafar. Você não precisa ficar escondendo tudo. E aí, ele pega e para pra ficar olhando ela chorando assim, tipo, e o Shigure já chega abrindo a porta, parando a conversa, pegando no flagra, sabe? Que ele fica, tipo, totalmente desnorteado, vai parar lá do outro lado da sala vermelha, igual um tomate, morrendo de vergonha. E aí o Shigure, ele fala, olha, você não precisa fazer as coisas com pressa, você pode fazer as coisas no seu tempo. Se você tá diante de uma montanha de roupa suja, eu achei essa analogia que ele fez meio esquisita, mas tudo bem. Você não precisa ficar se preocupando em como você vai lavar toda aquela montanha de roupa suja. Se você não começar a fazer as coisas de algum lugar, você não vai pra frente nunca. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Ela precisava começar primeiro. Por que você não pega aquelas que estão mais próximas de você e começa a lavar uma por uma até que uma hora aquela montanha vai sumir? Então ela não precisa ficar se preocupando com 10 anos na frente, 5 anos na frente, 3 anos na frente, 1 mês na frente. Ela faz aquilo que ela precisa fazer agora, se preocupa com agora, vai caminhando aos pouquinhos, lentamente, que uma hora ela vai chegar nos objetivos dela. E ele fica todo, meu Deus, isso daí foi uma analogia maravilhosa que eu fiz, gente. Eu sou demais, eu sou terrível. E aí ele falou que queria comer soba junto com eles também. E aí a Toru aproveitou e foi lá chamar o Yuki pra comer soba com eles também. E ela falou assim, agora eu entendo o que você falou, né? E a gente vê, gente, percebam que o Yuki, ele é todo perfeito, maravilhoso. Mas vocês podem olhar como que tava o quarto do Yuki nessa cena. Tava completamente zoneado, tava tudo fora do lugar, tava com sujeira, tava com um monte. A gente sabe que o Yuki, ele não deixa ninguém entrar ali, então provavelmente ele tá passando por um processo de depressão, talvez, e aí a gente tá vendo que ele não tá desleixado com as coisas, ele tá mostrando uma coisa da porta pra fora, mas da porta pra dentro ele já é outra totalmente diferente. Aí ela vai chamar o Yuki pra comer o soba com eles e fala, agora eu entendi o que você quis falar, né? Eu não lembro se ela fala ou se ela pensa, mas ela fala que ela entendeu o que o Yuki quis dizer quando ele tava com ela, acompanhando ela do serviço, que algumas coisas talvez fossem impossíveis pra eles conseguirem alcançar, mas assim, será que eles não tinham o direito de talvez de pensar que aquilo fosse possível? E o próximo episódio, ele chama assim, vamos trocar suas roupas, uma voz feminina falando, aparentemente uma voz feminina falando, e aí eu fico me perguntando se é a pessoa que eu estou pensando que vai aparecer. Gente, se tudo correr como eu estou pensando, no próximo episódio nós vamos ter a aparição do Ayami, né, o irmão do Yuki, e aí vai acontecer algumas coisinhas. E essa foi a análise do episódio, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, quero comentar algumas coisas aqui rapidinho, é que eu percebi que a animação, ela tá seguindo a animação anterior, ela tá bem fluida, tá bem bonita, então ela tá me agradando bastante, não decaiu a animação, inclusive eu tô achando até que a Toru tá com um rosto mais bonitinho do que ela tava na primeira temporada. Assim, todos os personagens estão com um rosto mais definido, vamos dizer assim, do que eles estavam na temporada anterior, que às vezes aparecia meio tortinho, assim, umas coisas meio esquisitas, mas a animação, ela tá bem bonita. Eles continuam pegando uns episódios na frente e uns episódios atrás, eles estão mesclando as histórias, eles estão pegando, assim, pontos alternados, porque eu acredito que eles querem deixar alguns pontos da história como pontos-chave, então como episódios importantes. Então eles estão pegando aqueles mais light, aqueles mais de boa, e eles estão intercalando até chegar naquele clímax, naquela parte importante que vai aparecer na história, para poder eles colocarem tudo de uma vez. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se gostou, deixa aí seu comentário, fala o que você achou. Não se esquece que agora você pode se tornar um membro do canal, clicando no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição, aí você vê as recompensas e ajuda se você puder. Não se esquece também que você nos ajuda muito se inscrevendo, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando seu joinha para o YouTube entender que você viu os vídeos e te indicar outros vídeos. Assistam os outros vídeos também, que isso ajuda bastante o canal na visibilidade. Também não se esquece de nos seguir lá nas redes sociais, onde a gente posta as coisas bem legais. Não se esquece de seguir também a página da comunidade, onde a gente coloca as notícias e os vídeos também. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!